Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui em Arandu. É a primeira vez que venho, a esta cidade. É cidade mesmo, né? É cidade. Eu não sei, o Delei falou que era distrito, mas não é distrito, né? Já foi distrito, é cidade. Amém. Meu nome é Edilane, sou de Macatuba, sou casada com o Vanderlei. Nós temos uma filha, Lavínia. Participo do grupo de oração Cristo Rei todas as quintas-feiras. E há pouco tempo tive a alegria de conhecer o nosso irmão, o Morada. E por um convite dele estamos aqui, Eu acredito que o Senhor desejou esse momento. O Senhor desejou que eu vivesse essa palavra também, junto com vocês. Porque essa palavra e essa direção que vai ser transmitida hoje, não é só para vocês, mas é para mim também. Então é vontade de Deus este momento. Amém? Bom, então o tema que foi proposto para essa noite é: o apego às coisas materiais nos afastam de Deus. E que lindo, Enquanto ele conduzia aqui a oração inicial, tudo aquilo que ele ia dizendo é exatamente o que o Senhor colocou no meu coração para esta pregação. E eu fico muito feliz, Quando o Senhor ele vem confirmar de alguma maneira através de algum irmão. É sinal de que nós estamos caminhando no mesmo espírito, na mesma moção. E para que a gente possa refletir esse tema, eu convido você a tomar a palavra lá em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes 5. Eclesiastes, página 820 na minha Bíblia. Na de vocês também? É Eclesiastes, irmã, não é eclesiástico. É Eclesiastes. Página 820. Isso, Eclesiastes, capítulo 5, versículos do 9 ao 16. Amém? Vaidade das riquezas. Quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza não tira dela proveito. Também isto é fugalidade. Quando abundam os bens, numerosos são aqueles que comem. Que vantagem há para os seus possuidores, se não ser como se comportam? Doce é o sono do trabalhador. Tenha ele pouco ou muito para comer, mas a abundância do rico o impede de dormir. Vi uma dolorosa miséria debaixo do sol. As riquezas que um possuidor guarda para sua própria desgraça. Caso essas riquezas venham a se perder em consequência de algum desagradável acontecimento, se ele tiver um filho, nada lhe restará na sua mão. Nu saiu ele do ventre de sua mãe, assim nu voltará. De seu trabalho nada receberá que possa levar em suas mãos. Sim, é uma dolorosa miséria que ele se vá assim como veio. Que vantagem terá ele por ter trabalhado para o vento? Todos os seus dias foram consumidos numa sombria dor, em extrema amargura no sofrimento e na irritação. Palavras do Senhor. Amém. Irmãos, nessa noite, era exatamente a frase que o Morada disse que eu trouxe para vocês. Nessa noite o Senhor, Ele quer nos fazer livres. Livres. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: o Senhor te quer livre. O Senhor te quer livre. E o que tem te impedido de viver essa liberdade?
Enquanto o Senhor me dava essa frase, né, me vinha um ensinamento de São João da Cruz, que ele diz assim, que um pássaro, ele não pode voar se ele estiver preso a uma corda. Se ele estiver preso numa corda, um pássaro, ele não consegue voar. Mas se ele também estiver preso a uma linha bem fina, ele não vai conseguir voar. Igualmente. Então, nessa noite, o Senhor, Ele vem nos fazer um convite para renunciarmos àquilo que tem nos impedido de ser livres. Livres. Essa palavra, ela diz da vaidade das riquezas. E o tema desta noite é: o apego às coisas materiais nos afastam de Deus. Né? E tem uma palavra que diz, lá no Evangelho: onde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Irmão, o nosso coração, de Santa Teresa d'Ávila, que ele é comparado a um castelo, onde há muitas moradas. E em um castelo existe a sala principal, que é onde fica o trono do rei. Dentro do nosso coração também existe um trono. E eu quero convidar você a olhar para dentro de você e refletir quem está assentado neste trono. É Jesus que está sentado no trono do seu coração. E quando eu digo o trono do meu coração, irmão, eu estou dizendo o primeiro lugar. Quem tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? O primeiro lugar na sua vida? Aonde está o seu coração, ali também está o teu tesouro. Se o teu coração está em Deus, Deus é o seu tesouro. Mas se o seu coração tem estado voltado apenas para bens materiais, ou para as dificuldades, ou para o sofrimento que você tem passado, você tem feito disso o seu tesouro. Nessa noite o Senhor, Ele vem nos ajudar a tomarmos a decisão, porque, irmãos, sozinhos é difícil. Sozinhos é muito difícil colocar o Senhor no lugar que é dele dentro de nós. E não adianta você querer colocar outras coisas no lugar que é do Senhor dentro do seu coração. Eu conheço pessoas que não buscam a Deus, pessoas que não vão à igreja porque não querem mesmo, irmãos, porque não querem, mas que existe um vazio muito grande dentro delas. Conheço várias pessoas assim, talvez você também conheça. Aquela pessoa que é vazia, mas ela não quer buscar a Deus. E aí ela começa a colocar coisas no lugar que é só de Deus. Vai preencher o vazio, sim ou não? Não. Eu conheço pessoas que buscam coisas materiais para preencher o vazio. E compra carro, compra moto, celular da última geração, mas nunca se satisfaz com nada que é material. Por quê? Porque existe um lugar dentro de nós, irmãos, que não adianta a gente querer preencher com coisas materiais. Não adianta, não vai preencher. Você vai ter uma felicidade ali na hora, mas dali a pouco você vai estar vazio novamente. E o que o Senhor falava assim no meu coração, muito forte, enquanto eu rezava para este momento, é exatamente isso. Que Ele deseja ocupar no nosso coração um lugar que é dEle, que é só dEle. E que nós não devemos, irmãos, colocar nada e nem ninguém no lugar que é só dEle.
E essa passagem me fazia lembrar do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, que Jesus se encontra com o jovem rico. Alguém aqui já leu essa passagem do jovem rico? O jovem rico é um moço que chegou até Jesus e ele tinha um sonho em seu coração, ele queria ser perfeito. E ele não estava errado em querer ser perfeito, porque a palavra de Deus diz: sede perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito. E para que nós possamos, irmãos, chegar à santidade, nós precisamos caminhar no caminho da perfeição. E esse jovem, ele era um jovem muito zeloso. Um jovem que fazia tudo certinho, que cumpria os mandamentos. Um jovem que ia ao templo rezar. E ele disse assim para Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para ser perfeito? E aí Jesus, ele diz assim, eu vou pegar aqui, mas você não precisa pegar não, só ouça. Mateus capítulo 19. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Para levar uma vida perfeita? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deves fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu. Aí Jesus foi falando, os mandamentos. E disse-lhe o jovem: Eu tenho feito tudo isso desde a minha infância. O que me falta ainda? E Jesus, ele sabia que existia algo dentro do coração daquele jovem que o impedia de ser inteiramente de Deus, que era o apego, irmãos, que era o apego ao dinheiro. E aí Jesus, ele disse: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ai, Jesus mexeu na ferida daquele jovem. Aquele jovem, ele tinha duas opções: ou obedecer o que Jesus tinha dito, ou dar as costas. E aí, ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Irmãos, o problema não está no ter. O problema não está em ter bens ou dinheiro, mas sim em se apegar, em colocar em primeiro lugar, em colocar no lugar de Deus. Deus deu o Pai, Ele deu o seu Filho único para morrer numa cruz para nos salvar. Irmãos, nós custamos muito caro. Nós custamos todo o sangue que foi derramado na cruz, todo o sangue de Jesus Cristo. E a palavra diz que Deus, Ele tem ciúmes de nós. Deus, Ele tem ciúmes de você. E Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. Ele não quer me perder. Por isso, nessa noite, Ele nos convida a renunciar àquilo que tem nos feito de escravos. Aquele jovem, ele cumpria todos os preceitos, mas ele era apegado aos bens materiais. Ele era apegado ao dinheiro. Aqueles bens estavam ocupando na vida daquele jovem o lugar que é só de Deus. E como eu já disse, o problema não está no ter, mas é no amar. Eu não posso amar as coisas materiais mais do que a Deus. Eu não posso amar ao dinheiro fazendo dele o meu Deus. E aqui, eu não quero falar somente do dinheiro. Eu quero falar também, irmãos, da televisão.
Eu quero falar também dos vícios. O vício da bebida, do cigarro, das drogas. Quantas pessoas que têm colocado tantas coisas no lugar de Deus. E quando nós colocamos algo no lugar de Deus, nós nos tornamos escravos. Jogos, carreiras, pessoas, família, muitas vezes. Irmãos, nós que temos uma vida de missão, nós não podemos colocar nem a nossa família em primeiro lugar. Assim, é muito lindo isso na teoria, né? Na teoria isso é maravilhoso, mas na prática dói, irmãos, dói. Esses dias eu passei por essa experiência, porque não é a primeira vez que eu prego sobre isso. E tem uma música muito linda que nós vamos cantar ela daqui a pouco, onde nós cantamos, né? Tu és o centro da minha vida. E se você disser que Jesus é o centro da sua vida, você pode ter a certeza que Ele vai colocar situações para você provar que realmente Ele é o centro da sua vida. Porque não adianta somente falar, é preciso viver, é preciso experimentar. Esses dias eu estava numa formação em Itatinga, e nós passamos o dia todo naquela formação. E eu levei a minha filha de 8 anos, ela completou 9 anos sábado. Eu levei a minha filha na formação, porque eu costumo carregá-la em todos os lugares que eu vou, desde que ela nasceu. A minha filha, quando ela tinha 1 mês, ela já participava dos ensaios do Ministério de Música, com 1 mês de vida. A gente ia ensaiar, eu colocava um colchãozinho no chão e ela ficava ali com a gente. Em muitos momentos eu quis deixar a caminhada por causa dela, e quem aqui tem filho sabe o quanto é difícil a gente caminhar com uma criança pequena. Mas era nessas horas que eu precisava provar quem era o centro da minha vida. E nesse dia, irmãos, não foi diferente. Nós fomos para Itatinga, saímos de Macatuba bem cedo. Acho que saímos de lá umas 6 da manhã. E fomos para Itatinga e ela ficou brincando o dia todo, brincou muito. E de Itatinga eu fui para Avaré, porque eu tinha que fazer uma pregação ainda, num seminário de vida, lá em Avaré. E toda aquela correria foi muito cansativa para ela. E aí, chegamos em Avaré, tomei um banho correndo, fomos para a missa, nós cantamos na missa, e na missa, a Lavínia começou a ter dor de cabeça. E eu sabia que aquilo era o cansaço, ela passou o dia todo brincando, acordou muito cedo, meu marido saiu para procurar uma farmácia, né? E o Senhor sabe o amor que eu tenho por ela. Minha filha única, minha princesa. O ser que eu mais amo. Mais amo nesse mundo minha família, minha filha, meu esposo. E aí, irmãos, ela começou a passar mal. E eu vi que o meu marido ficou com ela no carro. E eu fui lá ver o que estava acontecendo depois que acabou a missa. E ela queria muito ir embora. Mãe, eu estou cansada. Mãe, minha cabeça está doendo. Vamos embora. Mãe, já acabou a missa, né? Vamos embora, mãe. Vamos embora, eu quero ir para minha casa. Mãe, nós vamos embora agora, porque já acabou a missa. E eu fiquei quieta, porque ainda tinha o grupo. Eu ainda tinha que fazer uma pregação. E ela olhava para mim e falava assim: mãe, por que você não fala nada? Por que você não responde? Eu quero ir embora. E eu colocava a mão assim na fronte assim dela, eu sentia a veia, a artéria aqui
pulsar, irmãos. Quem tem dor de cabeça sabe o que eu estou dizendo. Eu sentia que a cabecinha dela estava latejando. E aquilo, eu saí do carro e comecei a chorar na porta da igreja, porque a minha vontade era de ir embora. Porque ela estava, pagando por algo que era minha missão. Ela estava pagando o preço junto comigo. E a minha vontade, irmãos, era de falar, vamos embora, porque você precisa descansar. Mas naquele momento eu me lembrei de todas as vezes em que eu disse que Jesus era o centro da minha vida. Naquele momento eu me lembrei de todas as vezes em que eu cantei essa música. E naquele momento a minha filha não poderia estar em primeiro lugar, porque o primeiro lugar não é dela, mas é do Senhor. Irmãos, e naquele momento eu comecei a chorar na porta da igreja. Chorar. Porque muitas vezes dói, irmãos. Vai doer. Mas se você quer alcançar a santidade, você tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. E não as suas vontades, e não os seus desejos, e não aquilo que te dá prazer. E aí eu escutei a hora que a irmã me chamou. No que eu entrei para a igreja, eu escutei a minha filha vomitar. Ela começou a vomitar lá fora, por causa da dor de cabeça. E aquilo, meu coração de mãe, sangrava dentro de mim. E quem é mãe sabe o que eu estou dizendo e o que eu senti naquele momento. Você que é mãe pode imaginar o que eu senti. Mas eu dei as costas para minha filha. E eu fui lá na frente para pregar. Porque o primeiro lugar na minha vida não é dela, mas é do Senhor. É do Senhor que me deu ela. Se não fosse pelo Senhor, eu não a teria. Por isso, irmãos, que nada e nem ninguém venha ocupar um lugar que é só do Senhor. Se hoje você tem um bom emprego, é porque o Senhor te deu esse emprego. Se hoje você tem uma casa bonita, é porque o Senhor um dia permitiu que você tivesse. Se hoje você tem a graça de ter um carro bom, é porque o Senhor te deu. E quantos irmãos a gente vê lá em Macatuba, não sei se isso acontece aqui em Arandu, mas lá em Macatuba, no nosso grupo de oração, eu conheço muitos irmãos que pediam para o Senhor a graça de fazer uma faculdade. E nós rezamos muitas vezes pedindo para o Senhor abençoar com uma faculdade. E nós presenciamos irmãos que quando entraram para a faculdade, abandonaram o Senhor, abandonaram a caminhada, abandonaram a Deus, colocaram a faculdade no lugar de Deus. Pessoas que colocam o namorado no lugar de Deus, a namorada no lugar de Deus. Tudo que você tem é graça do Senhor. Então nós não podemos, irmãos, nos escravizar e colocar coisas e pessoas no lugar que é só de Deus. Vai chegar uma hora que não vai nos restar nada, como dizia a palavra aqui. Vai chegar uma hora que, da mesma maneira que nós viemos a este mundo, nós vamos ir embora. Nós viemos nu e nós vamos voltar nu, sem nada. E naquele momento, irmãos, em que nós estivermos face a face com o Senhor, não vai nos restar mais nada e nem ninguém. Vai ser só eu e Deus e mais nada e nem ninguém. Então vale a pena abandonar a Deus? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena, irmãos, colocar as dificuldades no lugar que é de Deus. Quantas vezes nós, diante de uma dificuldade, diante de uma tribulação,
Nós caímos numa depressão, por quê? Porque os nossos olhos, eles não conseguem mais olhar para o alto, eles só conseguem olhar ali para a nossa volta. E aí, quando nós colocamos tudo que nós estamos vivendo no lugar de Deus, isso passa a ser o nosso tesouro. Não há nada e nem ninguém que possa ocupar a sala principal do meu coração e do seu coração. E nós vivemos em um mundo em que só aqueles que colocarem Jesus no centro das suas vidas é que conseguirão suportar o fim dos tempos. Se nós não colocarmos Jesus no centro da nossa vida, irmãos, nós não vamos suportar o que ainda nós temos que enfrentar. Vire para o seu irmão e diga: quer ser livre? Pergunta para ele: você quer ser livre? Então coloque Jesus no centro da sua vida. Aquele jovem rico, ele foi embora. E muitas vezes, irmãos, é difícil. Jesus, ele não deixou de dizer a verdade para aquele jovem rico. Jesus, ele sabe de todas as coisas. E Jesus, ele sabia que dependendo do que ele falasse, aquele jovem poderia ir embora. Mas Jesus, ele não deixou de dizer a verdade, porque ele sabia o que estava entre ele e aquele jovem. E muitas vezes, irmãos, a renúncia, ela é dolorosa. Ela é dolorosa. Eu renunciar àquilo que tem me colocado, que tem criado uma barreira entre eu e o Senhor, é doloroso renunciar. Mas se você deseja alcançar a santidade, é preciso renunciar. Nós precisamos saber a diferença do que é necessário e do que é essencial. Irmãos, eu quero dizer para você que eu tenho buscado viver na minha vida aquilo que é essencial. E o Senhor, ele vem me podando em algumas coisas que eu quero partilhar rapidamente com você, porque o nosso tempo está acabando, mas que pode te ajudar. O Senhor, ele tem pedido para que eu viva a pobreza. E viver a pobreza não é ser um indigente, não é passar fome. Viver a pobreza é viver aquilo que é essencial para mim. Por exemplo, para que eu vou querer comprar uma roupa se eu não estou precisando? Para que eu vou querer trocar de celular se eu não estou precisando? O meu marido quer me dar um celular novo, gente. Mas eu não estou precisando, amor. Porque esse celular aqui, ele é o suficiente para o que eu necessito. Para que eu vou querer um sapato novo se eu não estou precisando? Irmãos, isso é não se apegar. E eu desejo ter um total desapego. Nós precisamos desejar viver daquilo que é necessário, somente o necessário. Uma vez, e olha, algo assim, né, que o Senhor coloca no meu coração que vai servir para alguém aqui, né? Eu nem tinha pensado em dizer isso. Gente, eu sou muito apegada nos meus animais de estimação. Eu tinha uma gatinha e eu era tão apegada a ela que o dia que o carro atropelou ela, eu quase morri, gente. Eu fiquei uma semana chorando, desesperada. Eu achava que ela tinha sumido. Eu batia de casa em casa na minha rua, sabe? Para saber se alguém tinha visto a minha gata.
Eu sofri muito, 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 muito quando eu perdi a minha gata, porque eu era apegada. Hoje eu tenho outra gata, melhor do que aquela, maravilhosa minha gatinha. Mas eu peço para o Senhor que não me deixe apegar a minha gata. Gente, eu tenho um cavalo. Eu tenho um cavalo que quando ele me vê, ele relincha de alegria, gente. É lindo. Quando eu chego perto dele, ele começa a relinchar de alegria. E Deus sabe o amor que eu tenho no meu cavalo. Mas eu não posso me apegar. Por mais que eu ame, eu não posso me apegar. Tem muitas pessoas que quando perde alguém da família, irmãos, entra num buraco, mas num buraco tão fundo que não consegue mais sair, porque não ama, mas se apega. Eu sou filha única, irmãos. E os meus pais estão em processo de divórcio. Eles nunca viveram bem. Eles já chegaram a se separar uma vez, quando eu tinha por volta de 8 anos, e eles voltaram, né? E todos esses anos em que eles viveram juntos, irmãos, era morte para mim imaginar que um dia eles pudessem se separar. E eles não viviam bem. Eles nunca viveram bem. É muito triste tudo que eu passei dentro da minha casa. E era morte para mim só imaginar que um dia os meus pais poderiam se separar. Diante de alguma briga que eles tinham, era morte para mim, irmãos. Imaginar que depois daquela briga os meus pais pudessem se separar. Mas a partir do momento em que o Senhor pediu para mim que eu vivesse esse desapego a tudo que é deste mundo, eu precisei me desapegar também dos meus pais. E hoje os meus pais estão em processo de divórcio. Eles vão se separar. Mas essa maturidade, irmãos, me fortalece para enfrentar o que eu ainda tenho que passar. Porque eu não posso me apegar. É preciso amar, irmãos, sem se apegar. Porque nada neste mundo é nosso. Nada neste mundo é teu. Nem a minha filha que saiu das minhas entranhas é minha. Ela é do Senhor. Então nós precisamos nos apegar apenas àquilo que é essencial, que é a Jesus Cristo. Amém? E para finalizar, eu quero dar um exemplo do que é necessário e do que é essencial, porque eu tenho certeza que o Senhor falou com você nessa noite. Irmãos, é necessário que nós tenhamos uma casa, mas é essencial que nós tenhamos um lar. É necessário que nós tenhamos uma cama para dormir, mas é essencial, irmãos, que a gente tenha sono. De que adianta eu ter uma cama, eu comprar aqueles colchões de R$5.000 e não ter sono, sofrer de insônia? É necessário, irmãos, que eu tenha comida, mas de que vale eu ter a comida se eu não tenho um apetite para comê-la? Vocês estão me entendendo? É necessário que a gente tenha dinheiro para comprar os remédios, mas é essencial que a gente tenha saúde. Tem coisas, irmãos, que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não compra amor. O dinheiro não compra um lar,
uma noite bem dormida. Senhor, que nenhum bem material esteja no seu lugar, que nenhuma pessoa, nenhum animal, nenhum desejo carnal, nada que seja material, que nada ocupe um lugar que é seu, nenhum emprego, Senhor, que nós possamos trabalhar dignamente para levar o sustento para dentro da nossa casa, mas que o nosso emprego não seja o essencial, seja o necessário, mas não o essencial, porque só Tu és o centro da nossa vida, e só o Senhor é digno de ocupar o trono da sala principal do nosso coração. Coloque a mão no seu coração. Dentro dele existe um trono que é digno somente do Senhor Jesus sentar. Se tem algo neste trono, eu convido você a renunciar, a tirar, e coloque isto que está ocupando o lugar do trono no seu devido lugar. Dentro do nosso coração há espaço para muitas coisas. Há espaço para muitas pessoas a quem amamos, irmãos. Mas coloque cada pessoa no seu devido lugar dentro de você. Você que ama o seu namorado, coloque o seu namorado no lugar que é dele. Você que ama a sua esposa, coloque a sua esposa no lugar que é dela. Você que ama o seu filho, a sua filha, existe um lugar dentro do seu coração que é para eles. Existe um lugar lindo no seu coração que é da sua mamãe, do seu papai. Mas existe um lugar no seu coração que é só de Jesus e de mais ninguém. E se Jesus estiver no lugar que é dele, todas as coisas serão ordenadas. Você que tem vivido uma desordem na sua vida pessoal, você que sente que a sua vida está uma bagunça, é porque Jesus não está ocupando o centro da sua vida. Porque a partir do momento em que Ele estiver no centro da sua vida, todas as outras coisas estarão ordenadas. E você vai testemunhar isso em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Você que se sente uma pessoa vazia, você só se sente vazio porque Jesus não está no lugar que é dele. Tu és o centro, Senhor. Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. E eu preciso dizer que se você deixou a sua casa nessa noite fria para estar aqui no grupo de oração,
você está no caminho certo. Quantas pessoas não vêm à igreja para poder assistir novelas? Um dia o meu grupo de oração estava vazio e eu perguntava para o Senhor o porquê. Falava: Jesus, por que as pessoas não vieram hoje, Senhor? E Jesus, Ele me mostrava muitos irmãos algemados na frente da televisão. E Jesus, Ele dizia: eles não vieram hoje porque eles estão escravos da televisão e não conseguem sair da frente da televisão. Estão colocando as novelas no lugar que é de Deus. E se você veio hoje, deixou o conforto da sua cama, da sua casa para estar aqui, é porque você está no caminho certo.